De hoje a humildade é o caminho que vai te levar à prosperidade. Deus, Ele quer encontrar aqui hoje corações humildes. A maior chave para a prosperidade é ter um coração humilde. E através dessa história nós iremos aprender hoje com Isaac, um homem que permaneceu humilde em meio a uma grande luta da vida que ele passou. Gênesis 26, 1, nos acompanha aqui no telão. Isso, na versão NVI. Olha o que diz a palavra do Senhor, igreja. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para, diga comigo, Gerar. Gerar, diga com fé, Gerar. Guarda esse lugar, amém? Onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu e disse a Isaac, olha o que Deus disse para Isaac agora, igreja. Isaac, não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Olhe para mim por um minuto, igreja. Deus se apresenta a Isaac, ele fala, Isaac, não vá para o Egito, que é o lugar que você quer ir, mas fique em Gerar. E isso é estranho porque nós queremos sempre ouvir uma nova direção de Deus. Não pode ir que eu estou contigo. Vai por esse caminho que nem que eu vou abrir a porta. Mas aqui Deus fala, Isaac, permaneça no lugar, você não vai, você vai ficar. O maior ato de obediência que nós precisamos devolver a Deus é não mover os nossos pés enquanto Deus fala conosco, fica neste lugar. Esse é o maior ato de obediência, sabe por quê, igreja? Nós sempre queremos receber palavras novas, não é verdade? Queremos receber uma nova direção, mas Deus nos convida nessa noite para perseverar nas palavras que já foram lançadas lá atrás. Então Deus disse, Isaac, permaneça no lugar que eu tenho para você. Versículo 3, agora olha o que acontece, igreja. Isaac, fique nessa terra por algum tempo. A minha versão diz, permaneça nessa terra mais um pouco. Diga para alguém agora aí, aguenta só mais um pouquinho. Fique só mais um pouquinho. Olha o que acontece agora com Isaac. Ele permanece nessa cidade. Olha a promessa de Deus para Isaac, igreja. Porque a você e aos seus descendentes darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão, ao seu pai. Verso 4. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu. E lhes darei todas essas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão ouviu a minha voz e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim Isaac ficou em Gerar. Volta para mim agora o verso 3. Olha que poderoso. Olha o que o caminho da obediência faz na sua vida. Quando você obedece a Deus. Olha o que Deus diz para Isaac, igreja. Eu estarei com você, presença. E eu te abençoarei a bênção. Quando você obedece à voz de Deus, Deus te garante a presença. E Ele te garante a bênção dele sobre a sua vida. Isaac, permaneça, porque eu estou liberando hoje presença e bênção sobre a sua vida. Amém? Coloca a sua mão sobre o seu coração nesse momento. Meu Pai, nós cremos que o Senhor nessa noite está liberando sobre nós presença e a tua bênção. Meu Pai, que o Senhor venha alcançar cada coração e que teu Espírito Santo venha fluir sobre este lugar como rios de águas vivas. E que saiamos daqui hoje curados, transformados pela tua palavra. Flua neste lugar, meu Pai. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. E todos dizem amém. Aplauda ao Senhor. Presença e bênção, amém? Se assente aí. Aleluia, presença e bênção sobre a sua vida. Quem aqui já começou algo na vida e não terminou? Meu Deus do céu, quem aqui começou algo na vida e não terminou? Sabe aquela dieta que você fala assim, segunda-feira eu começo a dieta.
na quinta-feira, quarta-feira, já não tem mais dieta, não tem mais nada, não é verdade? Quem aqui, gente, já por empolgação, quando viu aquele pacote lá na academia, fechou o plano anual e não foi nem um mês, ou aquele plano semestral, aquele bônus. Quem aqui, gente, falou assim, não, esse ano eu vou fazer um curso de inglês e não conseguiu concluir aquele curso? Sabe por quê? A nossa maior dificuldade na vida não é terminar, não é começar, é terminar. A maior dificuldade que o ser humano encontra é finalizar aquilo que ele começou. Sabe por que isso? Guarde essa frase. No reino de Deus, a fidelidade, ela é mais importante do que a velocidade. No reino de Deus, o que vale, aquele que é vitorioso não é quem chega primeiro, é aquele que permanece, é aquele que persevera. É aquele que inicia e aquele que termina aquilo que veio no seu coração. Tem uma frase que diz, é como termina que se conta. E realmente é isso que acontece. No início, nós estamos empolgados, é aquela alegria, não é verdade? Aquela euforia. No início do casamento, aquele amor para lá e para cá. Na faculdade, quando inicia, aquela alegria, os colegas da faculdade. Então, o desafio do ser humano não é a intensidade, por quê? O início sempre é muito bom, o início é maravilhoso, mas o nosso maior desafio é a constância, porque o tempo passa e a intensidade vai diminuindo, até que nós deixamos de lado aquilo que nós sonhamos. Por isso lá em Coríntios 15:58 diz, Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada vos abale, amém? Olhe para a sua vida hoje, Deus quer liberar sobre a sua vida uma unção de constância, porque Deus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, tudo que Ele termina, tudo que Ele inicia, Ele termina. Então nós como filhos, nós também iremos chegar, amém, no nosso destino final. E é isso que acontece conosco, igreja. Nós temos a triste mania de acharmos que Deus, Ele também não vai concluir em nossa vida aquilo que Ele começou, porque nós sempre adiamos as coisas. Só que Deus, Ele não é igual a gente. Como eu disse, tudo que Ele inicia, Ele termina, amém? Tudo que Ele faz, Ele completa. Filipenses 1:6 diz, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Sabe o que é isso? Tudo aquilo que Deus inicia, Ele termina. Mas aqui tem um grande parêntese que nós precisamos ver. Aquele que começou a boa obra, sabe o que é isso? Ele só termina a boa obra que Ele iniciou. E o nosso problema é que nós queremos que Deus termine a obra que nós iniciamos. E se você iniciou alguma obra, termine você. Mas se Deus começou algo sobre a sua vida, Ele é fiel para concluir, para terminar, amém? Muitas vezes nós queremos que Deus, Ele vem nos abençoar naquilo que nós iniciamos, naquilo que nós vamos à frente. E aí nós começamos a avançar com a força do nosso braço. E aí nós queremos que Deus cumpra através do seu Espírito. Ei, Deus é fiel para cumprir a boa obra que Ele começou, amém? Então se Ele começou algo na sua vida, descanse, porque Ele é fiel para completá-la. Ele é fiel para finalizá-la, amém, igreja? Então quem quer prosperar aqui nessa noite? Quem quer prosperar? Quer prosperar, meu irmão? Tente outra vez. Nós iremos aprender hoje com esse homem chamado Isaac, tentando um homem que tentou outra vez e outra vez. Se o diabo quer te parar, ei, ele não vai conseguir, porque hoje você vai se levantar, amém? Se levante hoje, sacode a poeira, olhe para frente, porque Deus está preparando algo para você. Porque o melhor de Deus, Ele não veio, Ele está chegando sobre a sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir, amém? E eu creio que 2025 será um ano transbordar de Deus sobre as nossas vidas. Então, pastora Dayana, o que é a vida cristã? A vida cristã não é sobre aquilo que eu fiz ou aquilo que eu vou fazer. É sobre aquilo que eu estou fazendo agora.
É sobre o que eu decido fazer hoje. Felipe, coloca para mim Filipenses 3:13. A vida cristã é sobre o que eu vou fazer agora. Deus quer que você se levante agora, amém, igreja? Olha esse texto para que nós venhamos entender isso. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquilo que está diante. O evangelho é isso, é esquecer e avançar, é esquecendo daquilo que passou e avançando para o alvo que é Cristo. Deus te trouxe aqui hoje e Ele diz para você: esqueça e avance. É tempo de esquecer aquilo que passou e avançar para aquilo que está diante de você, meu irmão. Esqueça hoje. E sabe qual é o nosso maior problema, Flávia? Nós lembramos aquilo que precisamos esquecer e nós esquecemos daquilo que precisamos lembrar. Nós precisamos muitas vezes esquecer algo, mas nós não conseguimos. E o problema é que tem gente que está querendo avançar sem esquecer aquilo que passou. Tem gente que fala assim: não, pastora Dayana, o culto dos anos 2000 que era bom, o louvor de antigamente que era maravilhoso, não é verdade? Ah, mas a palavra de antigamente que era boa. Ei, melhor que tenha sido o seu passado, você não está nele mais. Deus tem algo para você hoje. Esqueça a mágoa hoje. Tem gente que carrega mágoa lá de 97, 95. Ei, esquecendo e avançando, amém? Quem quer prosperar, entenda essa palavra. Eu preciso esquecer e avançar. Sabe por que a mulher de Ló morreu paralisada? Porque ela olhou para trás, ela ficou olhando para o passado. E quem olha para o passado vive paralisado na vida e não consegue prosperar e avançar. Não queiras contar sua história como uma mulher de Ló, uma mulher que ficou olhando para o passado. Quem vive olhando para o passado vive paralisado e não consegue sair do lugar. Mas nessa noite Deus diz para você: meu filho, esqueça o passado e avance para aquilo que está à sua frente. Ei, talvez você entrou aqui hoje e fala assim: não, pastora Dayana, é um relacionamento meu de anos atrás, eu não consigo me desligar dessa pessoa. Ei, meu filho, esqueça aquilo que passou. Aquilo que você chora hoje é livramento amanhã. Deus tem algo especial para você hoje. Quem quer prosperar aqui? Quem quer prosperar, diga: eu quero. Persevere. Quem quer prosperar precisa perseverar. Porque a perseverança não é para ontem, não é para amanhã, é para agora. Persevere hoje. E Isaac é esse homem que decidiu obedecer. Ele decidiu perseverar. O versículo que nós lemos, 26, Gênesis 26, 1 diz: e houve fome naquela terra. Isaac agora está em Gerar. E a Bíblia diz que houve fome na... Eu quero que você entenda esse contexto. Houve fome naquela terra. E é tão interessante porque o texto diz que Isaac, mesmo em um tempo de crise, ele não fica parado. Porque tem gente que em tempo de crise ele fala assim: não tem jeito mais não, para que trabalhar, para que fazer isso, para que sonhar? O Brasil está em crise, para que eu vou me dedicar a isso? Não vale a pena. Ei, olhe para mim nessa noite. Mais importante do lugar que você está, do cenário que você vive, é aquilo que você faz lá. Isaac estava em um lugar de escassez, de miséria, mas ele decidiu se mover. Ele decidiu prosperar mesmo em meio à crise. Porque quem fica parado não prospera, mas quem avança recebe o melhor de Deus, igreja. Isaac, ele decidiu. E por que ele vai para Gerar? Gerar é uma cidade que fica na rota do Egito. Então Isaac pensava: eu já estou próximo ao Egito, então é fácil para mim chegar lá. Mas a ordem de Deus era: Isaac, não desça para o Egito. Era Deus dizendo: Isaac, não vá para o Egito, espere. Ei, o tempo da espera é muito difícil, não é verdade? O tempo da espera é muito, muito difícil. Quando Deus fala assim, Ele está te liberando, te abençoando,
Mas quando Ele fala não, Ele está te preparando, te protegendo. Mas quando Ele diz espera, Ele já está produzindo algo especial para você. Então não reclame do tempo da espera. Deus está projetando algo poderoso sobre a sua vida. Deus disse: Isaac, não vai, fique em Gerar. E a minha pergunta hoje para nós é: como você reage quando Deus vai contra a sua vontade? Como que você reage quando Deus fala para você: não vai, não é o momento, não é o momento? O que você faz? Você é aquela pessoa que, igual o menino, fica emburrado? O que você faz quando Deus diz não para você? Mas quando Deus diz não, é porque Ele quer te livrar. Porque lá na frente você vai entender que o Egito representava o mundo, Faraó representava o diabo, e a escravidão representava o povo sendo atormentado por Faraó. Era Deus dizendo: Isaac, você não vai para o Egito, porque amanhã eu vou ter que te livrar de lá. Então o livramento já chega na sua vida hoje, Isaac. Ei, então não murmure, não reclame do não de Deus. Porque em tempos de crise, Isaac queria ir para o Egito, porque o Egito tinha prosperidade. E é isso que acontece conosco. Em tempos de crise, nós somos tentados a voltar ao lugar de onde Deus nos tirou. Em tempos de crise, nós queremos fazer aquela... Não, eu vou agora ser dizimista, não está dando certo. Eu vou voltar a ser infiel. Não pagar imposto, meu Deus do céu, não está tendo jeito mais. Eu vou sonegar esse imposto. Não, a minha vida, eu perdi essa pessoa, mas eu amo ela. E quantas vezes Deus atirou dessa pessoa e você até cria um perfil fake para ficar vigiando ela? Ei, não queira voltar para o lugar que Deus te tirou. Não queira voltar para o Egito. Isaac, ele decidiu obedecer, porque a obediência é o caminho da prosperidade. São os frutos que dá na terra. São os frutos que eu tenho que me pegar. Então você vai ver que os frutos de Canaã eram uva, tâmara, romã. Os frutos do Egito você vai ter que curvar para pegar ele. Mas os frutos que está em Canaã, você vai ter que levantar suas mãos para os céus. E sabe o que eu entendo aqui? Quando Deus fala para você não voltar para o Egito, é porque Deus não quer que você vire um escravo para se humilhar, para colher aquele fruto. E Ele quer que você olhe para Canaã, porque em Canaã você é filho e vai viver e colher o melhor de Deus. No Egito é o lugar que você se humilha para ter a provisão, mas em Canaã você é filho e a provisão vem do céu. É isso que entendemos aqui. Então hoje não ceda à tentação de voltar para aquele lugar, igreja. Não ceda à tentação de voltar para aquele lugar da droga, do cigarro, da bebida, do vício. Olhe para frente hoje. E eu tenho algo de Deus para a sua vida hoje. Para cada renúncia na terra, Deus libera uma bênção no céu. Para cada renúncia na terra, Deus abre o céu sobre a sua vida. Deus celebra a renúncia. O céu celebra a renúncia. Então, se você decidiu viver em santidade, em fidelidade, sem esquema, sem gambiarra, sem nada, Deus tem algo melhor para você. Isaac queria ir para o Egito, porque aonde ele está em Gerar é uma terra seca, é um deserto. Então Isaac viu o Egito como uma solução. E agora Deus fala: Isaac, permaneça nesse lugar. Porque o nosso problema é que nós linkamos sempre o deserto como um lugar ruim, como um lugar que não tem como viver. Realmente, o deserto não é um lugar de fazer morada. Mas no deserto, quando você abre a Bíblia, quando você vê as histórias da Bíblia, no deserto você vê que tinha provisão de Deus. No deserto o maná caía do céu. No deserto tinha uma coluna de fogo, uma coluna de glória. No deserto os pés cresciam e os sapatos não se acabavam. No deserto as roupas não se envelheciam, porque no deserto tem cuidado, no deserto tem provisão, no deserto tem prosperidade para você.
No deserto, Jesus, ele é alimentado pelos anjos. Então hoje não olhe para o seu deserto como algo ruim na sua vida. Entenda que o seu deserto é um lugar para que Deus opere. É um lugar seco, mas também é um lugar de provisão sobre a sua vida. Deserto é um lugar que não tem água, mas Ele é a fonte de água viva. E sabe qual é a maior estratégia do diabo? É colocar na sua mente que você só vai ser feliz quando chegar lá. Quando tiver a casa própria, quando casar, quando arrumar um emprego. Não, meu irmão, Deus quer que você seja feliz e agora. Não é quando chegar lá. Jesus não veio para te dar um final feliz. Ele quer te dar uma vida feliz hoje e agora. Ei, o diabo quer te colocar preso. Não, quando você chegar lá, quando se formar, não, meu irmão. Deus tem um final feliz para você. É agora, uma história abençoada. É agora. É agora, é hoje. E para finalizarmos aqui, Isaac agora ele faz 3 coisas no deserto. Isaac, ele faz 3 coisas que mudou a vida dele. Isaac agora, ele lança a semente, ele cava poços e ele constrói o altar. Faz assim comigo, lança a semente assim, ó, com a mão. Lançou a semente, cavou os poços e construiu o altar. Isaac fez isso. Gênesis 26, 12, Felipe, por favor. Isaac primeiro, ele lançou semente. Olha o que diz aqui. Gênesis 26, 12. Isaac formou lavoura naquela terra. Isaac semeou naquela terra. Ei, em tempos de crise, quem prospera é aquele que continua lançando a semente. Em tempos de crise, quem prospera é aquele que continua semeando quando todo mundo está parado. Isaac não murmura, ele não reclama, mas ele semeia em meio ao deserto, porque mais importante não é o cenário, é o que você faz em meio ao deserto. Isaac decidiu semear. Ei, não adianta estar parado em lugar de seca, um deserto, se você é alguém que murmura. Isaac não murmura, mas ele lançou a semente. E eu creio que nós, a Quadrangular Água Branca, nós iremos conhecer um nível mais fundo de semente aqui neste lugar. Você vai semear, amém, igreja? Você vai semear. Porque entenda algo, a semente sai da sua mão, mas não sai da sua vida. A semente sai da sua mão, mas permanece na sua vida. Então não é o lugar que você está, é aquilo que você faz com a sua semente. Veja a crise hoje como uma oportunidade. O deserto foi a oportunidade de Deus prover o povo dele. A cova dos leões virou um resort para Daniel. O gigante só foi desculpa para Deus promover Davi. A multidão não foi desculpa para a mulher do fluxo de sangue tocar em Jesus. O Getsemane era o caminho da angústia, da solidão, mas o lugar perfeito para Jesus colocar a vontade dele, do Pai aqui na terra. O deserto é uma oportunidade para você vencer. Não importa como está a situação, o que importa é o que você faz lá, amém, igreja? Então se você entrou aqui hoje, pastora Dayana, o louvor foi bonito, a palavra está perfeita, mas eu não consigo mais. Mas Deus diz para você hoje: ei filho, tente outra vez. Tente outra vez. Se levante outra vez. Isaías 40, 26. O louvor, por favor. Olha o que diz Isaías 40, 26. É para você essa palavra, igreja. Ergam os olhos e olham para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e em todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Porque você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela sua situação. O meu Deus não se considera a sua causa. 27, 28 agora.
Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor àquele que está sem força. Receba, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor, quem espera em Deus aqui nessa noite? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe o que é isso? Você não vai ficar parado. O versículo diz: aqueles que voam, aqueles que correm e aqueles que andam. Se você não vai voar, você vai correr, vai andar. Ou é voar, ou é correr, ou é andar. Mas parado você não fica. Ou é voando, ou é correndo, ou é andando. Mas parado você não vai ficar, meu irmão. Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aleluia. Felipe, volta lá agora, Gênesis 26, 12. Olha o que acontece nessa história, igreja. Olha o que acontece com Isaac aqui agora. Gênesis 26, 12, para nós finalizarmos. Aqueles que voam, aqueles que correm e aqueles que andam. Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano, foi o ano que vem? Foi o mês que vem? Foi que dia? No mesmo ano. A Bíblia diz que no mesmo ano ele colheu 100 por 1. Tem semente que você semeia e só vai colher o ano que vem, depois de 10 anos. Mas tem semente que a colheita é agora. Tem semente que você vai colher é agora. Tem semente que você lançou hoje no altar, que a resposta virá ainda esse ano. Ei, tem semente que a colheita é esse ano, igreja. Verso 13, olha o que acontece com ele. Ele semeou, amém? Ele lançou a semente, olha o que acontece agora. Verso 13: o homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ele ficou o que, igreja? Riquíssimo. E aqui não é só dinheiro, aqui é alegria, aqui é paz, aqui é saúde para você. O homem enriqueceu, é você. Esse homem, amém, essa mulher. Verso 14 agora. Olha o que diz a história. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. E infelizmente é isso que acontece. Quando você viver o melhor de Deus, vão te invejar. Mas olha o que Isaac faz, igreja. Verso 15: a ponto de tampar em todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo de terra. Eles olharam e falaram assim: não, Isaac não vai prosperar. Ele até plantou, mas o poço vai ficar entulhado. Mas olha o que Isaac faz. Isso, então Abimeleque disse a Isaac. Não, volta lá, Felipe. Volta lá. Verso 14 agora. 14. 15. A ponto de tampar todos os poços. Tamparam isso, 16 agora. Olha o que acontece agora, igreja. Então Abimeleque disse a Isaac: saia de perto de nós, pois você já é poderoso demais para nós. Quando você encontra o seu propósito, quando você encontra o lugar de fluir em Deus, você é alguém que se torna grande. E infelizmente no lugar muitas vezes que você está não te cabe mais. Isaac, ele é alguém agora tão grande que ele não cabia mais naquele lugar. Então o próprio rei fala: vai embora. Agora o próximo versículo, acompanha comigo, igreja. 17 agora. Isaac saiu de lá e acampou no vale de Gerar, onde se estabeleceu. Olha o que eu aprendo com Isaac. Isaac não foi para o Egito, mas ele foi para o vale. Era ele dizendo: se Deus é comigo até nesse vale, Ele vai me prosperar. Eu não vou para o Egito, mas eu vou permanecer no vale de Gerar. Porque aqueles que confiam entendem que mesmo no vale, Deus o abençoa. 19 agora, isso, 18. Isaac reabriu os poços
cavados no tempo de Abraão, seu pai. Isaac não abriu um novo poço, mas ele o quê? Ele reabriu. Ele desentulhou os poços. Sabe o que é isso? É interessante que Isaac entendeu: antes de eu viver o novo, eu viverei a restituição. Antes que eu cavar um novo poço, eu vou viver a restituição que era do meu pai. Ei, é para vocês a palavra. Deus vai liberar hoje restituição sobre a sua vida. Isaac reabriu os novos poços. Isaac entendeu: eu vou viver primeiro, antes do novo, a restituição. Amém, igreja? Verso agora 19. Os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um poço que jorrava água continuamente. 20. Os pastores de Gerar, porém, discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaac deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Isaac abriu mais um poço, mas os inimigos vieram e falaram: não, esse poço é nosso. Isaac não briga, porque quem é de Deus quer paz. Quem é de Deus não precisa falar: não é meu, porque o nome de Deus sobre a sua vida fala por você. Isaac não brigou, mas olha o que ele fala, 21 agora. Verso 21. Então os seus servos cavaram outro poço, pelo que também o que discutiram, igreja. Mas Isaac não se dá aquela discussão, por isso chamou de Sitna. Próximo versículo. Ei, não ceda aquilo que o inimigo tem falado com você. Permaneça fiel e obediência a Deus, porque Deus vai te honrar. Verso 22 agora. Olha o que acontece. Isaac mudou-se dali e cavou outro poço. Dessa vez, após 3 tentativas, diga comigo: eu vou tentar de novo. Quando ele tenta de novo, olha o que acontece, igreja. Dessa vez não houve discussão alguma. Ele deu a esse poço o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos deu espaço para sermos férteis nessa terra. Deus hoje está abrindo espaço para você passar, meu irmão. O Reobote está chegando na sua vida hoje. Deus está largando hoje a sua tenda. Reobote, Deus nos deu espaço. Próximo versículo. Olha o que acontece, igreja. Dali Isaac foi para Berseba. E agora o final da história é maravilhoso. Olha o que Deus faz com Isaac. 24. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de Abraão. Receba essa palavra. O seu pai, não tema, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por causa do meu servo Abraão. Isaac, 25 agora. Olha o que Deus faz, igreja. Isaac construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Deus te convida hoje para levantar um altar. O altar é adoração. Adore ao Senhor. Lance a semente, reconstrua o poço e reconstrua um altar ao Senhor. Olha o que acontece, igreja. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Ele tenta de novo. Ele agora é especialista em cavar poço. 26 agora. Naquela época Abimeleque foi até Isaac. Quando Deus tem algo para você, até o inimigo reconhece que Deus é sobre a sua vida. Abimeleque foi até Isaac, vindo de Gerar com Azalte, o seu conselheiro pessoal, e ficou o comandante do seu exército. 27, olha o que acontece, igreja. Deus é poderoso. Próximo versículo 27, 20. Isaac lhes perguntou: por que me vieram ver? Uma vez que foram hostis comigo, me mandaram embora. Eles responderam, o inimigo dizendo: vimos claramente que o Senhor está com você. Por isso pensamos, façamos um juramento entre nós. Queremos firmar uma aliança com você, Isaac. Firmaremos uma aliança com você. O próximo, olha o que diz: você, Isaac, não nos fará mal, assim como nada fizemos a você, mas sempre o trataremos bem e o despedimos em paz. Agora sabemos que
que o Senhor tem te abençoado. Ei, os seus inimigos verão que Deus é sobre a sua vida. Fique de pé em nome de Jesus, amém? Os seus inimigos vão reconhecer. Eu reconheço que você é um homem de Deus. Eu reconheço que você é uma mulher de Deus que ora. Ei, Deus está sobre a sua vida. Então não tema, não se espante. Deus, Ele está com você. Ele vai à sua frente. Cante a Ele. Temer porque não temas, se eu estou guardado. Diga o nome dele agora. Seu nome é Jeová Jireh. Irás. Outra vez Ele provê sobre você. Haja.